Boa noite, meus amigos. Prazer estarmos aqui hoje para conversarmos um pouquinho mais sobre Evangelho, sobre doutrina espírita. Para nós é um motivo sempre de grande alegria estes encontros, porque a gente já compreendeu a força de transformação que essa doutrina ela nos permite. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre justiça das aflições. Mas antes eu vou fazer aqui uma breve leitura para nós do livro Momentos de Reflexão, de Chico Xavier, tá? Pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então vamos lá para nós iniciarmos o nosso trabalho. Aprendizado. O aprendizado evolutivo não dispensa o trabalho de análise. Olhos são instrumentos para ver. Discernimento exige raciocinar. Todos, porém, que já despertaram para a responsabilidade de construir e elevar, são chamados a ver e raciocinar para o bem comum. É um convite, para nós não só vermos, mas raciocinarmos sobre aquilo que acontece à nossa volta e para que a gente possa também auxiliar aquelas pessoas que ainda nem vê, elas veem, Vamos então fazer uma oração, agradecendo ao Pai pela oportunidade e o dom da vida, Senhor, por nos permitir reunirmos em Teu nome, para compreendermos um pouquinho melhor a filosofia de aqui estarmos, Mestre, e tentarmos acertar os nossos passos, ainda que vacilantes. Pedimos o amparo e a proteção para cada um dos lares que nos acompanha, Senhor. Agradecemos a oportunidade, que assim seja. Bom, meus amigos, nós vamos conversar aqui hoje sobre o tema justiça das aflições. Ele é um tema que é muito oportuno sempre para a nossa reflexão, dado o contexto evolutivo nosso e dado o planeta ao qual nós estamos inseridos. E é muito importante que a gente passe por este entendimento, e esse é um dos pilares da doutrina espírita. É o entendimento da justiça do sofrimento. Porque muitas das vezes a gente olha para a sociedade, a gente olha para nós mesmos e as coisas parecem não se encaixar. E às vezes a gente é conduzido por caminhos e conclusões equivocadas que chegam até nós como ideias muitas vezes autodestrutivas, e que a doutrina espírita vem nos dar o discernimento e a força necessária para entender o porquê do sofrer e a necessidade do bem sofrer. A gente olha para situações muito desagradáveis na nossa sociedade, onde ainda nós nos deparamos com a miséria humana de forma nua e crua. Situações que nos partem o coração, relacionado, por exemplo, às crianças. Como podem estes seres em tenra idade, sem nada terem feito nessa existência, para estarem nesta situação, sendo privadas do básico, sendo privadas do essencial à vida orgânica. Situações outras, onde nós temos aí os hospícios, muitos desequilibrados da mente e da alma, passando por situações degradantes da situação humana. Nós temos catástrofes, porque algumas catástrofes acontecem em determinadas regiões e dizimam toda uma população, todo um povo. Quando nós nos afastamos do Evangelho, do entendimento real da mensagem de Jesus, muitas vezes nós desacreditamos da humanidade por causa destas situações e destes contextos. E a proposta da noite hoje é nós
conversarmos e refletirmos sobre o porquê de tudo isso e tentar ter um pouquinho mais de forças diante das nossas dificuldades. Nós vamos basear o nosso trabalho, nossa reflexão da noite, nas obras O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, uma obra importantíssima da doutrina espírita e que é muito negligenciada por nós espíritas. Nós podemos contar na ponta dos dedos quais são os espíritas que já leram de cabo a rabo a obra O Céu e o Inferno. Aqui se encontra a base filosófica da nossa doutrina, trazida por Kardec com uma capacidade argumentativa, onde ele não nos deixa sombras de dúvida sobre a filosofia espírita, do que acreditamos, do céu e do inferno, dos anjos e dos demônios, e traz para nós exemplos concretos de espíritos bem-aventurados e espíritos que, ao deixarem este globo, se encontram em situação de sofrimento. A Gênese segundo o Espiritismo, e vamos trabalhar aqui também um exemplo, um ou dois, do livro Nos Domínios da Mediunidade. E vale sempre lembrar, quando a gente fala de evangelho, o nosso estudo ele vai ser baseado basicamente no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. A proposta do evangelho, ela é primeiro uma proposta de nos colocar diante de nós mesmos. Porque às vezes que a gente prepara uma palestra, a gente lê uma parábola, a gente escuta uma palestra, a gente tende a pegar aquele conhecimento e transferir para um terceiro. Ah, bem que meu amigo podia estar aqui, ele precisava ouvir isso. Nossa, minha esposa faltou hoje a reunião, mas ela estava precisando. Os meus filhos estavam precisando. Somos nós. É eu olhar de forma muito sincera para dentro de mim mesmo, diante do espelho da minha alma e o espelho da minha consciência. E reparar o que ele reflete, o que eu vejo nesse espelho. E a partir daí, nós extrapolarmos e estendermos a mão para o próximo. Então nós vamos encontrar lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, né, questionamentos tais como: por que uns sofrem mais do que outros? Porque quando eu olho para a sociedade, eu vejo uns nascendo na opulência, com todos os bens materiais e todas as condições necessárias, e outros na miséria extrema. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. É impressionante, às vezes, na nossa vida a gente se esforça, se esforça, se esforça. Isso do ponto de vista material. É muito importante a gente fazer essa colocação. E às vezes parece que as coisas não sorriem para nós. E outros, ao passo que aparentemente não se esforçam tanto e conquistam muitas coisas. Porque do ponto de vista moral, a recompensa ela é certeza nas nossas vidas. Mesmo que o pagamento não aconteça aqui agora, ele virá num porvir. Isso aqui do ponto de vista material. Por que isso acontece? É importante nós também nos perguntarmos, quando a gente olha para a nossa sociedade, como os bens e os males estão tão desigualmente repartidos entre aqueles que parecem ser viciosos, que não se preocupam com a moralidade, e aqueles que são virtuosos, que já se preocupam com a elevação dos princípios morais, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Está lá no Evangelho, tá, meus amigos? Depois confiram o capítulo 5º. O capítulo 5º é o capítulo seguinte. Quando nós estivermos querendo compreender a nossa
responsabilidade neste planeta. Diante do sofrimento que existe nele e diante de todo o sofrimento que eu estou passando, vamos ler o capítulo 5º. Agora, se eu não estou preparado para me responsabilizar diante do sofrimento, vamos deixar ele um pouquinho para depois. Tô brincando, tá, pessoal? Leiam o capítulo 5º. Ele é um capítulo muito claro. E a força da doutrina espírita, ela vem do esclarecimento. Quando nós vamos estudar sobre o atendimento fraterno, qual que é a base do atendimento fraterno dentro da doutrina espírita? É o consolo através do esclarecimento. Eu preciso alertar aquela pessoa sobre as consequências dos atos dela. Esse é o consolo. Claro, aliado ao carinho, aliado ao afeto, que são sempre indispensáveis no trabalho de caridade. Mas quando eu coloco tudo isso numa balança, parece que as coisas não fecham. E muitos optam por trilhar este caminho aqui, se desviando da crença em Deus. Quando eu olho para tudo isso e falo assim, mas como pode todas essas coisas acontecendo? E a gente vai na igreja, a gente vai no centro espírita, as pessoas estão falando que Deus é bom, que Deus é amor. Onde se encontra essa justiça? Que não olha todas essas coisas, essas aparentes anomalias acontecendo e não faz nada. E é importante a gente dizer que a fé no futuro, ou seja, quando a gente parte para as outras filosofias religiosas, vamos pegar a filosofia católica, a filosofia presbiteriana, a filosofia evangélica, todas elas partem do pressuposto da fé no futuro. Por quê? Eles acreditam, assim como nós, que a vida não se encerra com a morte do corpo físico. Isso é muito importante a gente caracterizar. Mas as consequências e o porvir das diferentes filosofias religiosas são muito diferentes da filosofia espírita. E essa fé no futuro, ela pode até consolar, mas e dar alguma paciência, mas ela não nos explica essas anomalias, ao passo que ela parece desmentir a justiça divina. Mas é muito interessante porque eu preciso sedimentar dentro de mim que a base de uma filosofia religiosa, ela está centrada na visão que essa filosofia me passa sobre o Deus que eu acredito. E nós vamos lá no capítulo 1 da Gênesis segundo o Espiritismo, né? O caráter da revelação espírita. Kardec nos traz o seguinte: sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos. Paramos por aqui. A imagem que eu tenho de Deus, dentro da minha filosofia religiosa, seja enquanto católico, enquanto espírita, enquanto evangélico, ele é o cerne, ele é o eixo de toda a minha crença. A filosofia espírita, ela só faz sentido quando eu parto dos pressupostos dos atributos da divindade. E eu vou então embasar tudo aquilo que nós trabalhamos enquanto filosofia espírita dentro dos conceitos do atributo desse Deus. Então, a partir do momento em que eu tenho Deus como sendo o caráter e o eixo da minha religião, eu vou entender a justiça divina de acordo com as características deste Deus. Então, se eu olho para um Deus que é um Deus vingativo, e eu olho para um Deus como sendo um Deus parcial e cioso, ou seja, ele realmente escolhe as pessoas. Ele é um Deus que escolhe. Porque a nossa filosofia parte do pressuposto em que o momento do surgimento desta vida não é o momento do surgimento da alma. A alma existe muito anterior ao surgimento da vida. E as outras filosofias não. Elas partem do pressuposto que o início da vida é o mesmo do início da alma. Ou seja, aquela alma nada fez para merecer estar naquela situação. Então eu falo, Deus ele é injusto. Mas não por quê?
Porque o atributo desse Deus que eu acredito é um Deus que escolhe. Então eu permito olhar para aquela criança, olhar para aquela pessoa que está na miséria, que está no sofrimento, que se esforça e não consegue prosperar, vamos assim dizer, nessa vida, e falo o seguinte: tá assim porque Deus quis. Deus permite que essas coisas aconteçam. Mas nós temos que partir da premissa de que se admite a existência de um Deus. A gente não pode conceder este Deus sem o infinito das suas perfeições. E quando nós vamos para a ótica espírita, quais são os atributos desse Deus? Ele é um Deus eterno. Isso é importante a gente distinguir aqui. A gente costuma dizer que nós, espíritos, somos eternos, mas eterno é Deus. Por quê? O que é ser eterno? É aquele que não teve um início e não terá um fim. Nós somos infinitos, porque nós tivemos um início, mas a partir deste início nunca mais nós teremos um fim. Então Deus existe diante de toda a eternidade. Ao mesmo tempo que ele existe de toda a eternidade, ele é imutável. Nenhuma das suas leis se aplica de forma diferente em um planeta ou em outro, em uma galáxia ou em outra. Ela se aplica sempre da mesma forma, porque as suas leis não são passíveis de modificação. Ele é imaterial e ele é único, porque se ele não fosse, ele estaria dividindo a sua criação com uma outra entidade divina. E ele é onipotente. Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele é onisciente, aquele que conhece todas as coisas. Ele é onipresente, aquele que está em todos os lugares. Mas nós não podemos esquecer nunca que ele é soberanamente justo e bom. Muitas pessoas param no soberanamente justo. Deus é soberanamente justo. E a gente volta para a lei de Talião, no olho por olho, no dente por dente. Aquele que cometeu um crime que tem a sua mão arrancada e cortada. E a gente esquece que ele é soberanamente justo, mas ele é soberanamente bom. A justiça nunca pode estar dissociada da misericórdia divina. Lembrando que nós estamos falando sobre a justiça e o entendimento das aflições. Se eu coloco que Deus é justo ao lado que Deus é bom, quando eu olho para tudo que acontece no planeta, eu sou obrigado a concluir de que se eu parto da premissa da justiça e da bondade de Deus, de que todas as coisas que acontecem na humanidade, elas são justas. E é por uma boa causa. Então tudo que chega até mim é porque é justo. E tudo que chega até mim é para o meu bem. E quando eu olho para a sociedade, quando eu olho para o mundo, pego todas essas mazelas da humanidade e parto do pressuposto da justiça, eu entendo que tudo que acontece é justo de se acontecer. Mas aqui cabe um parêntese. Nós vivemos em um mundo, um planeta governado pela justiça de Deus, em que nada escapa da justiça de Deus. Mas nós ainda temos relações sociais injustas. Porque nós temos o livre-arbítrio. E nós optamos por agir de forma injusta. Mas tudo que chega até mim, fruto de uma relação social injusta perante os olhos de Deus. Isso é justo de se acontecer. Então nós temos que ter isso muito claro dentro de nós. Porque se ele é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente. Deus não pode escolher. Ele não pode ter escolhido uma pessoa para passar fome e a outra ser milionária.
não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Tudo que acontece na sociedade tem uma causa justa, pois Deus é justo e Deus é bom. Quando a gente vai para o capítulo 5, nós vamos ver sobre as causas das aflições, que umas têm a sua causa na vida presente, mas outras têm as suas causas fora dessa vida. E quando nós falamos das causas fora desta vida, nós falamos da base do processo de filosofia espírita, que é reencarnação. Aqui está a chave para o entendimento de tudo em se tratando da doutrina espírita, em se tratando de evangelho. Não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É a reencarnação. E nós vamos então primeiro para as causas atuais das aflições e depois nós vamos conversar sobre as causas anteriores das aflições. E quando nós vamos no capítulo 5 estudar sobre as causas atuais das aflições, a gente começa o processo de responsabilização sobre tudo aquilo que nós passamos na nossa vida. Seja agora, seja o que nós já passamos, seja o que nós ainda vamos passar. Olha só, meus amigos, quantos homens caem por sua própria culpa. Às vezes a gente conversa com as pessoas e elas nos dizem assim: pois é, a minha vida está assim porque há um tempo atrás fulano fez isso, assim, assim, assim comigo. Por isso que hoje eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa arruinada. Aí você pergunta assim, nossa, mas tem quanto tempo isso? Às vezes a pessoa te fala, tem 10 anos. A pessoa escolheu carregar esse fardo, escolheu por 10 anos consecutivos. E o Evangelho vem e nos diz, quantos caem por sua própria culpa? Nós não pagamos dívidas de ninguém. Nós vamos nos responsabilizar pelos nossos próprios atos. O que o André Luiz nos diz? Nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. Não tem como a gente terceirizar a nossa responsabilidade. Mas tudo se encaixa em doutrina espírita, tudo se encaixa na filosofia ao qual nós estamos aqui hoje. Por que nós responsabilizamos pelos nossos atos? O que nós temos, o que está dentro de nós da criação divina que nos permite ser responsabilizado pelos nossos próprios atos? Vamos lá, no Livro dos Espíritos, pergunta 843, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Nós somos dotados dessa capacidade que a gente muito diz na doutrina espírita, mas pouco entendemos a sua responsabilidade, que é o livre-arbítrio. Se eu tenho a capacidade de pensar, pensamento contínuo, lá na obra Evolução em Dois Mundos e no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz traz para nós, o estado humano é caracterizado pela capacidade do pensamento contínuo, diferentemente do reino animal. Os animais não têm a característica de uma formação de uma onda mental contínua. Consequentemente, eles não têm a liberdade de pensar como nós a temos. E, consequentemente, eles têm restrito o seu livre-arbítrio. E, consequentemente, eles não respondem moralmente pelos seus atos. Diferentemente de nós, seres humanos. Então, se nós temos essa capacidade. E o que é o livre-arbítrio? Às vezes a gente tende a interpretar o livre-arbítrio como sendo a capacidade indefinida de fazermos o que nós quisermos fazer. E não é verdade. O livre-arbítrio, ele está caminhando lado a lado com o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Dentro das virtudes que eu já adquiri, eu tenho um campo de livre-arbítrio.
Não adianta eu querer ser tão inteligente quanto um gênio em um passe de mágica, porque eu ainda não tenho as características intelectuais para isso. Não adianta eu querer ser tão bom como Jesus em uma única encarnação, porque eu ainda não consigo fazer essa transformação. Porque o meu livre-arbítrio ainda está circunscrito à minha evolução moral. Então é um processo. E onde nós vamos encontrar esse despertar de livre-arbítrio? Em se tratando de evangelho, em se tratando de obras trazidas pelas revelações. Nós vamos lá no Pentateuco, quando Moisés tenta descrever para nós o início do surgimento da humanidade. E ele traz então Eva como sendo aquela que vai comer o fruto do conhecimento do que é bom e do que é mal. O que significa isso? É o despertar da humanidade para a consciência e para o livre-arbítrio. É o fruto do conhecimento, porque agora eu já sei o que é bom e o que é mal, eu já posso fazer escolhas. É muito interessante quando a gente vai estudar sobre a característica dos planetas habitados no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, no capítulo 3º. Nos mundos primitivos, são aqueles em que as almas encarnam, acabando de sair da mão do Criador, eles já têm o sentimento da divindade. Então, a partir dali, eu já sou responsabilizado. Por quê? Onde está escrita a lei divina? Na nossa consciência. Então é o livre-arbítrio que nos permite responsabilizar sobre os nossos próprios atos. E ele continua. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? É não saber colocar limite. É não saber controlar em todos os campos da nossa vida. É o controle da alimentação, é o controle do sono, é o controle da mente. Como nós estamos alimentando as nossas mentes. É o controle da atividade sexual. O desregramento sexual é perigosíssimo. É uma energia muito potente e responsável pela queda de muitos de nós aqui nesse planeta que ainda estamos apegados à matéria. Então, é o desregramento. Mas então a gente poderia nos perguntar em relação a esse controle, porque é difícil ter esse limiar. Como que a gente vai saber? Como que a gente determina o limite onde uma paixão, uma vontade deixa de ser boa para se tornar má? A gente se pergunta isso com muita frequência. E é engraçado que às vezes os jovens se perguntam e também perguntam aos seus pais ou seus responsáveis isso. Por exemplo, é errado eu ir numa festa? É errado eu ir para o carnaval? É errado eu estar em uma micareta? Olha que resposta fantástica. Como determinar o limite? Onde essa paixão deixa de ser boa para ser má. Olha só. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la. Essa é a primeira pergunta que eu devo fazer. Quais são as minhas vontades? Sabe, aquela vontade que está lá no fundo da nossa alma e que normalmente a gente não expressa para as pessoas que a gente convive por vergonha? A gente tenta controlá-la. Eu tenho que me perguntar, isso que eu estou me propondo a fazer, a partir do momento em que eu me inseri nesse contexto, eu vou conseguir governar isso que se passa dentro de mim? Então vamos supor, eu tenho problema, por exemplo, colocando uma situação hipotética, com o uso de bebida, com o alcoolismo. E eu tenho a oportunidade de ir a uma festa de bebida liberada.
eu tenho que me perguntar, se eu estiver neste contexto, eu vou conseguir governar aquilo que se passa dentro de mim? Porque o complemento da resposta é o seguinte, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos. Olha que interessante. Eu consigo governar ou eu vou ter uma atitude que traz um prejuízo para mim, mas mais do que isso, para os outros? Eu posso então ir em uma festa? Os jovens perguntam. Eu tenho que ter essa medida. Quais são as minhas tendências? Eu estando nesse lugar, eu estou me respeitando. E além disso, eu estou respeitando as outras pessoas que ali estão. Notem que essa é uma resposta pessoal. É uma resposta genérica. Eu não consigo responder por vocês, vocês não conseguem responder por mim. Isso é de foro íntimo. Cada um de nós precisa chegar nessa resposta. E o que acontece, que Emmanuel traz para nós no livro Pensamento e Vida, é que todos os campos da nossa vida passam pela ação do controle mental, onde nós vamos ter diversos gabinetes. Então nós temos os gabinetes do trabalho, nós temos o gabinete da caridade, nós temos o gabinete do estudo, nós temos o gabinete dos vícios. E quem rege e coordena o tamanho de cada um desses gabinetes é a vontade. É como eu direciono os meus esforços para controlar aquilo que não está tão bom e para melhorar o meu potencial. Tudo passa pelo campo da vontade e a gente parte agora para uma outra análise, onde lá no capítulo 5º nos é dito que quantos se arruinam por falta de ordem. É a vontade de querer colocar as coisas no seu devido lugar, pela perseverança. Ah, isso aqui está muito difícil. Ah, a gente que é espírita, que acredita na reencarnação, ah, isso aqui eu vou deixar para a próxima encarnação. Ah, não estou dando conta. Ou mesmo pelo mal proceder, ou por não ter sabido limitar os seus desejos. O desejo é aquela coisa que ela vem como um fogo ardendo dentro de nós e nos arrasta. Mas é impossível eu controlar tudo isso? E a gente vai para a pergunta 909. Essa é uma pergunta que eu gosto muito dela, uso ela muito nas minhas apresentações, nas minhas reflexões. Porque, então eu preciso saber, mas diante de todas essas dificuldades, eu consigo, olha aqui, eu poderia sempre, 909, guardem essa pergunta na cabeça e no coração de vocês. Poderia sempre, Kardec poderia ter perguntado, poderia de vez em quando, em alguns momentos, mas não, ele pergunta sempre. O homem, pelos seus esforços, olha só como um texto complementa o outro. A gente falou agora há pouco, quantos caem por sua própria culpa. Então pode o homem, pelos seus esforços, não dá para terceirizar a nossa responsabilidade, vencer as suas más inclinações. Sempre, pelos seus esforços, vencer as más inclinações. Olha que resposta constrangedora. Sim. E frequentemente fazendo esforços muito duros, muito grandes. Não. Esforços insignificantes. Olha isso, meus amigos. Eu fico com uma vergonha dessa resposta, por ainda não conseguir dominar coisas básicas dentro de mim e dentro da minha rotina. Hábitos. De ter uma boa conversa, de limitar o que eu falo dos outros, limitar o que eu como de errado. Esforços insignificantes.
E olha aqui, o que que falta? É a vontade. Lembra do que Emmanuel trouxe para nós no Pensamento e Vida, que a gente falou no slide anterior? Quem coordena todos os setores da ação mental é a vontade. É onde eu coloco os meus esforços. E eles colocam, e eu imagino os espíritos dizendo isso, olhando para a gente, ainda tão imperfeitos, quão poucos dentre vós fazem esforços. As aflições estão inseridas na lei de ação e reação. Colher aquilo que se planta, que está relacionado à nossa vontade, que está relacionado à nossa ordem, que está relacionado aos nossos esforços. Lembremos disso. Esforços insignificantes. E ele continua no capítulo 5, interroguem as suas consciências. Não é a consciência do outro, não, é a minha consciência. Lembra que tudo está pela vontade, passa pela ação mental. Por isso que ele fala para a gente fazer um check-up na nossa consciência. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Será que é para nós que ele está dizendo isso? Nós somos feridos pelas vicissitudes e decepções da vida? Com certeza nós somos. Então vamos colocar a mão na nossa consciência. E ele fala assim, vê se a maioria das vezes a gente não pode dizer se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então ao homem de responsabilizar por todas essas aflições? Olha como eles são duros, mas a gente lembra que a evolução, o consolo, vem pela informação. A quem então eu responsabilizar se não a mim mesmo? E a gente para pensar. Às vezes a gente entra em embates, meus amigos, que não irão frutificar em nada. Embates dos mais variados tipos. E eu pergunto, será que se eu tivesse somente feito silêncio, eu ouço o que a pessoa está dizendo? Se eu tivesse só me silenciado, será que eu não teria evitado aquela situação constrangedora no trânsito? Como as pessoas estão impacientes no trânsito. Por uma coisinha ou outra eu já buzino, eu já abro a minha janela, eu quero tirar satisfação. Será que se eu, não é o outro não, ao outro o direito de ser como é, a mim o dever de ser cada dia melhor? Será que se eu não tivesse tomado a postura, a situação não teria ocorrido de uma maneira melhor? Pensemos sobre isso. E quando a gente fala de consciência, isso é tão importante porque isso vai nos trazer consequências imediatas, mas tudo que está na nossa consciência traz consequências futuras também. Olha que sério esse entendimento. Nós vamos lá nos domínios da mediunidade, capítulo 4. André Luiz coloca para nós que a consciência ela é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os males, gerados por ela mesma. Nós vamos estar rodeados por tudo que nós criamos de bom e de ruim, a partir de nós mesmos. E quão raros na Terra se capacitam de que nós trazemos conosco sinais de nossos pensamentos, de nossas atividades e de nossas obras. E o túmulo nada mais faz do que o banho revelador. Isso chega a ser até poético. O túmulo nada mais faz que o banho revelador das imagens que escondemos no mundo sobre as vestes da carne. Nós estamos preparados. E nós já entendemos de que o túmulo, a morte, nada mais do que o banho revelador que vai me colocar face a face. Lembra da primeira imagem, aquela face arrancada do rosto e olhando para dentro dela mesma? É isso, com a minha própria consciência. Eu estou me
capacitando para isso. E olha o que uma mente culpada traz consigo. É o caso da maldição do pai, que está lá também neste mesmo livro. Ele conta a história para nós de um jovem musculoso que trabalhava no CAS, mas tinha problema com o álcool. E uma dessas noites ele chega em casa, o pai lhe diz alguma coisa que ele não gosta e ele esbofeteia a face paterna. E o pai então roga nele como se fosse uma praga infame, que o teu braço cruel será transformado em galho seco, maldito sejas. O seu pai vem então a falecer. E tempo passa, ele se envolve num acidente onde ele perde o seu braço. E ele lembra daquilo que o pai tinha dito para ele. E o tempo continua passando e ele desencarna com aquilo na cabeça. E quando ele chega no plano espiritual, por ter a sua consciência pesada do que ele havia feito e lembrando daquilo que o pai disse a ele plasma em seu perispírito o seu braço sobre a forma de um galho seco. Olha o poder da nossa mente, da nossa consciência. O que uma consciência pesada não é capaz de fazer. E que a gente não seja essa pessoa que diz: ah, se no começo eu soubesse o que sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado. Lembremos nós, muito será cobrado a quem muito foi dado. A doutrina espírita, ela é uma chave de transformação. Mas a partir do momento em que nós estamos tendo contato com toda essa bagagem, nós não podemos dizer: ah, se eu soubesse antes o que sei hoje, porque nós já estamos sabendo. Como o preguiçoso que no final do dia diz: ah, eu perdi o meu dia. Não esperemos chegar no final da vida para dizer: perdi a minha vida. Quem aqui de nós, meus amigos, sabe quando nós seremos chamados para sair desse globo, passar pelo banho revelador da morte e sermos colocados face a face com a nossa consciência? Então não deixemos para depois, se a gente pode fazer agora. A gente não sabe o dia de amanhã. E não vamos perder o nosso tempo. A gente está do lado das pessoas que a gente mais ama dentro do nosso lar. E a gente perde o nosso tempo com lamentação, com briga, com indisposição. Aí depois a gente perde aquela pessoa. Aí vem o remorso. O remorso do tempo perdido. É isso que ele faz com a gente. E olha aqui o céu e o inferno, que eu disse que é uma obra maravilhosa. Vamos ler o céu e o inferno. Eu fiz uma busca ipsiliter do termo tempo perdido. Abri o PDF do céu e do inferno. Dei um Ctrl F e digitei lá, tempo perdido. Ele me direcionou para 2 lugares, 2 relatos. Vocês acham que são de espíritos que estavam numa situação, condição boa ou ruim? Ele me direcionou lá para os espíritos sofredores. Auguste Michael, em março de 1863, ele coloca: estou livre. Esse é um depoimento de um espírito sofredor, meus amigos. Estou livre, mas ainda não espiei. E é preciso que eu repare o tempo perdido, se não quiser prolongar os meus sofrimentos. É o tempo perdido que nos traz o sentimento de remorso e a consciência pesada. E o outro relato de Claire, que ele coloca: malditos interesses humanos. Como nós perdemos o nosso tempo com os interesses da matéria. Preocupações que cegam. Não estou querendo dizer que a gente não tem que nos preocupar. Nós estamos
inseridos em uma sociedade, é lei de sociedade, o trabalho, nós estamos aqui para trabalhar e servir. Mas não somente isso. Ela coloca agora o remorso do tempo perdido, porque ela chegou do lado de lá, ela viu as oportunidades perdidas. Isso traz o remorso. A minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Olha a nossa responsabilidade, meus amigos. Ah, se eu soubesse o que sei hoje, nós já sabemos. Eu chego do lado de lá, eu vejo que a vida não acaba. Eu me coloco diante da eternidade, mas nós já estamos aqui agora falando da eternidade. Nos preparando para esse processo. Saindo então das causas atuais, onde nós entendemos a nossa responsabilidade. Causas anteriores das aflições. Porque algumas, se tem efeito, né, nessa vida, algumas fora dela. Por quê? Todo efeito tem uma causa. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E se aparentemente ela não tem uma causa, mas a gente admite que Deus é justo, justa há de ser essa causa, igual nós já falamos. Então a gente sabe que a vida não se inicia com o nascimento. Nós já fomos algo antes disso. Olha que fantástica a filosofia da reencarnação. E nos é trazido que quanto mais grave é o mal, mais enérgico o remédio. Então eu olho para a minha vida e falo assim, a cruz não está suave não. Lembremos disso. Se o remédio está enérgico, é porque o mal foi grave. E sejamos gratos pela oportunidade. E todo sofrimento deriva de erros passados, a gente já comentou que não. Muitos são pelas nossas próprias escolhas, agora nessa vida. E quais são os motivos que me consolam a passar pelo sofrimento? Essa frase, eu trago ela comigo também sempre, todos os meus dias. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. E os Espíritos nos dizem que o que é essa passagem, se não um dia diante da eternidade? Então, olha só, um dia diante da eternidade, que quando suportadas as dores, pacientemente nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Cumpre-se e coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. É o entendimento da justiça divina. E o Espiritismo, enquanto filosofia da reencarnação, enquanto filosofia do Deus de justiça, mas principalmente de misericórdia e de bondade, tem um papel direto no suicídio e na loucura. A propagação das doutrinas materialistas é um veneno, porque não dá perspectiva nenhuma para aquela pessoa. E inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se vinculam a ela. E que se constituem apóstolos, semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Olha a importância, espíritas, missão dos espíritos espíritas, ides e pregai o dogma da reencarnação. Ele é a base para a prevenção do suicídio e da loucura. A gente precisa entender. Está lá também no capítulo 5, será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícia? A gente sabe que não, a gente vê isso todos os dias. Já não ressoais mais os vossos ouvidos a voz dos profetas? O que eles nos disseram? Jesus vem nos trazer, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas a gente precisa entender onde que é ali que haverá choro e ranger de dentes? Onde que Jesus traz isso para nós? Em pelo menos dois contextos que eu me lembro. Um que está no Evangelho de Mateus, que é quando ele fala do joio e do trigo, onde ele diz de que o joio ele vai ser colhido, e o dia da colheita é o fim dessa era. E o que acontece com o joio? Ele é lançado ao fogo. E assim acontecerá também conosco. Olha Jesus nos falando do processo de regeneração,
É a separação de uma era, é a separação do joio do trigo. E quando esse joio for lançado ao fogo, esses filhos maus forem lançados ao fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E o outro está em Lucas, quando Jesus ele é questionado, seriam poucos os que se salvam. E ele fala, opte, meus filhos, por passarem pela porta estreita da vida. Porque depois que o pai de família fechar a porta e vocês se virem para fora dela e falarem, Senhor, abra a porta, eu comi e bebi contigo, ele vai dizer, afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ali então haverá também pranto e ranger de dentes. Essas são as situações, é a porta estreita, é a escolha do que agora parece difícil, mas lá na frente traz a recompensa. Que a gente possa refletir aí, né, sobre todos esses conceitos. E para nós partirmos aí para a nossa reflexão final, a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo, com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Se um homem é ajuizado, é raridade neste mundo, o homem é absolutamente feliz jamais foi encontrado. Qual que é a nossa missão? É estar lado a lado com a justiça, com a miséria, com os problemas e tentarmos ter o máximo possível de instantes de felicidade. Quando que isso vai acontecer? Quando nós chegarmos, igual Paulo, que disse, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E o Pai é amor. Então, quando Cristo vive em nós, nós acessamos o caminho que leva ao amor. E nós vamos, então, sermos um pouco mais felizes. De reflexão final, está lá na Gênesis, segundo o Espiritismo. Todas essas transformações que a sociedade está passando, é natural de acontecer. É um período de transformação e de crescimento moral. Está lá no capítulo, vocês podem conferir, 18, são chegados os tempos. Eu gosto muito dessa parte da Gênese. É um período de transformação, onde as duas populações da erraticidade e a encarnada desaguam umas sobre as outras. Acabamos de passar por um processo de morte coletiva, meus amigos. Mas também de encarnes sucessivos. Essas almas estão chegando. Então ocorre uma migração intensa entre essas duas massas. E vai se operar através de cataclismos, de flagelos destruidores, para a renovação da população. E quanto mais se avança, olha que interessante, tanto mais se sente o que falta. Já passou isso com vocês? Às vezes dá um aperto no coração, a gente fala assim, meu Deus, parece que está tudo bem, mas parece que alguma coisa me falta. Quanto mais se avança, é a nossa consciência nos chamando, é o trabalho íntimo que já está se operando dentro de nós para a regeneração. Eu já sinto essa transformação. Eu já sinto a regeneração como sendo um mundo onde eu quero estar, mas eu ainda não compreendo isso. Então parece que falta alguma coisa dentro de mim. Mas isso é fruto do nosso avanço. Isso aqui é muito importante, meus amigos, para a gente não desacreditar da humanidade. Que tristeza é ouvir os discursos de descrédito no homem. Nós espíritas não podemos corroborar com esse tipo de discurso. Onde parece haver perturbação são movimentos isolados. Então, quando eu olho, eu falo assim, realmente, está tudo perdido. São movimentos isolados, mas parecem irregulares porque circunscrita é a nossa visão. A gente não consegue, em hipótese alguma, entender
esse processo de evolução a nível global, mas todos esses fatores se harmonizam com o todo. Possamos ter isso dentro de nós. E, para finalizarmos, os obreiros do Senhor. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de não usurparem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Olha a importância do Espiritismo enquanto filosofia, mas também enquanto movimento espírita, que é feito por homens ainda com muitas falhas. E quem nos disse isso foi o Espírito de verdade. Está lá no capítulo 6, Cristo Consolador. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês aqui. Eu peço desculpa pelo avançar da hora, né? Nós já estamos completando aí quase uma hora de apresentação. Vamos então fazer a nossa oração para poder finalizar a noite de hoje, tá? Que a gente possa fortalecer diante das dificuldades e refletir bastante. Vamos ao capítulo 5º. Vamos ler o capítulo 5º. É totalmente diferente eu escutar alguém falando sobre do que eu ler. Porque quando eu leio, lembra lá quando Jesus estava ensinando sobre oração? Quando fordes orar, entra para o teu quarto interno e fecha a porta. E pedindo em segredo, o Senhor vem em segredo e te recompensa. Quando eu leio, eu estou entrando para o meu quarto interno. E eu faço a conexão. E é diferente. Tá bem? Então vamos agradecer. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre, a oportunidade desta noite. Que a Tua palavra, Senhor, se multiplique em nossos corações, mas sobretudo em nossos atos, Mestre. E que a gente tenha forças de entendimento para o bem sofrer, pois já sabemos que existem muitos aflitos aqui na terra que não serão bem-aventurados no reino dos céus, Mestre. Que tenhamos motivos de resignação diante das dores, tendo a certeza de que está sempre ao nosso lado. Esteja com cada um de nós, Senhor, em nossos lares, em nossas mentes e em nosso coração. Que assim seja.